Douglas, eu não te conto. Sabe o seu avô, o Lindolfo? Ele tá falando do meu tal de Onete, eu não sei o que é. Fica falando, ai, que Onete é boa, que Onete não sei o quê. Não quer nem saber de mim. Eu vou pegar aquele velho e vou bater nele. Que isso, vovó, pode ficar tranquilo, não é uma outra mulher, não. Ele tem olhos só pra senhora. Sabe o que acontece? Isso daí ele tá falando da internet, da Unet Telecom. Mas não existe internet boa assim? Isso sim. E você, a senhora, vai poder ver sua novela agora com alta qualidade, sem travar, sem nada. É uma internet de alta velocidade. Eu não quero saber de Lindolfo, mas não, me dá o net. É isso aí, vovó. Já vai assistir sua novela, tá? E fica tranquilo que o vovô tá só analisando tudo que é de bom. Beleza, tchau. Tchau. E a convidada que vai girar o nosso mundo hoje, ela é jornalista, expert em comunicação e vai trazer muito para você de casa de tudo sobre rádio e muito mais. Recebam Leide Carvalho. Leide Carvalho, muito obrigado por estar aqui hoje no meu talk show. E é uma honra para mim hoje estar aqui entrevistando uma pessoa que tem tanto cabedal que entrevista várias outras pessoas. Assim. Muito obrigado mesmo. Douglas, eu que estou aqui feliz, honrada, que clima bom aqui no seu programa, da sua equipe. Você é uma pessoa que tem uma energia muito boa. Para mim é uma honra imensa estar aqui conversando com você. Fiquei muito feliz de você ter lembrado do meu nome e eu espero corresponder aí esse preâmbulo que você fez aí tão gentil. Muito obrigada. Não, e eu que espero corresponder fazendo as perguntas, né, no mesmo nível que você Tenho faz lá no seu notícias programa. que você faz muitas boas perguntas. Algumas são meio fora. Na hora que eu começar a falar que eu sou bonito demais, aí você já sabe que não... O Jackson já me alertou. É, né? Ele falou assim, Leide, ele é muito lindo, você prepara para beleza. Realmente, você é muito bonito. E o Jackson tem um bom gosto. É verdade. Notadamente, né? Leide, na comunicação em si, o pessoal que está em casa, até para sentir isso também. Hoje em dia, a rádio, principalmente depois que nós passamos por período pandêmico, né, da pandemia, a gente vê que as pessoas buscaram muito o rádio por conta da credibilidade, né, que o rádio transmite. Você nota isso nas pessoas, que o rádio, assim, por mais que o pessoal fale assim, é antigo, que, né, ali, mas ele tem uma credibilidade que não deixa as pessoas realmente na mão no dia a dia, não é? Tem isso, essa questão da credibilidade, ela é mostrada em números. Institutos brasileiros, institutos estadunidenses fizeram várias pesquisas no período de pandemia, nesse quase pós-pandemia que a gente está vivendo, e a credibilidade do rádio é um fato. Agora, é um fato também, é um fato da massa, mas é um fato legal também, porque nós somos uma concessão federal como emissora de rádio. E aí nós podemos responder legalmente qualquer irregularidade, ilegalidade, qualquer notícia falsa que você venha publicar. Então a gente tem, mas é a prática do rádio, não vou me apegar nessa questão legal, é a prática do rádio explorar essa credibilidade. E na pandemia a gente sempre precisou e precisou mais ainda da notícia em tempo real. E local também, né? Muitas vezes. A notícia local. E é um perfil assim da Módulo FM, emissora da qual eu faço parte, a gente trazer notícia local. Porque hoje você tem os jornais, os sites, as redes alternativas que dão notícia do Brasil todo. O que a pessoa que mora em Patrocínio, aqui na região, quer saber? A notícia local. E você bem sabe o tanto que o boletim era importante. No início, algumas pessoas não tinham acesso direito ao boletim e a gente estava dando ali as notícias dos casos de Covid, a repercussão, as ações dos poderes públicos. Então, a audiência do rádio cresceu assim para cerca de 80% nesse período de pandemia e eu acredito que ele permaneça, porque as pesquisas mostram isso. E até a questão do rádio também, ele vai se transformando. Eu não falo nem que é se reinventando, porque hoje em dia, por exemplo, o rádio ele está na internet, né? Tem imagens, né? E assim, sempre
tendo essa transformação, né? Que é bom para a população, porque tem gente que gosta de assistir, né? De ver. Eu, por exemplo, se eu for pro rádio, todo mundo vai querer me ver lá também, né? Assim, não dá só para escutar, tem que analisar a imagem também. Essa pessoa maravilhosa que está aqui falando com essa voz de veludo. Mas é verdade, as pessoas... O rádio hoje ele tem imagem. Algumas emissoras, na minha opinião, equivocadamente, às vezes, eu vou transformar minha emissora de rádio em TV. Isso é equivocado, porque o rádio tem uma qualidade, uma característica que eu acho que o define, que é o fato de você não te escravizar. Você pode ouvir rádio trabalhando, estudando, fazendo a comida em casa, se divertindo, dirigindo. Quantas pessoas ficam nas estradas e elas dependem do rádio para ter informação o tempo todo. E interage também com o rádio, né? Ligando e pedindo música e conversando. O pessoal hoje, a lista telefônica, hoje o rádio, o pessoal liga, qual que é o telefone de tal lugar? Eles ligam muito pra gente. Claro que se você acessar também ali as redes sociais, na internet, você tem esse número de telefone. Mas muitas vezes, aquele comércio que a pessoa quer o telefone, anuncia naquela emissora de rádio. Aí as pessoas ligam para saber qual que é o telefone, que dia que vai ter tal festa, aquela notícia que vocês colocaram aí daquela médica que falou sobre a garganta, sobre o esquecimento no pós-Covid. E o bacana demais da internet é que o conteúdo fica sob demanda. Antigamente você ouviu o rádio e perdeu só se a rádio repetisse aquele conteúdo. Hoje não. Hoje os conteúdos, eles têm imagem, eles ficam sob demanda lá na internet. Então você trabalhou, por exemplo, o dia todo. E aí teve uma entrevista lá do prefeito da cidade. Você não ouviu a entrevista, você quer saber de uma solução que ele falou para o seu bairro. A entrevista está lá sob demanda. Ela está lá estacionada na internet. Você pode colocar, ouvir, pode pausar, se você quiser ali, tomar um banho, fazer alguma coisa, volta. Olha que mágico que é isso. Então eu digo que a internet é a prima irmã do rádio. Ela fez com que a Módulo FM seja ouvida hoje, por exemplo, em Londres. Eliminou qualquer barreira, criou uma sintonia maior ainda. E o que a gente tem de ouvinte fora do Brasil, pessoas que são de patrocínio e foram morar, e parece que eu acho que assim, elas ouvem o rádio para ter essa conexão com a sua raiz, com os seus parentes, com as pessoas queridas. Então, é só evolução, eu vejo só evolução para o rádio. E pega também uma questão seguinte, os outros falam assim, mas teve muita rádio que acabou. Acabou rádio ruim, né? Porque as boas parece que só aumentou a audiência e tudo. Então, assim, tudo que é ruim parece que a tecnologia vem e vai dando tipo um limpa. E sempre sobra, né? Aquelas que realmente trazem o diferencial, né? Douglas, se você me permite, eu quero fazer referência aqui a uma pessoa que eu considero assim, infelizmente faleceu há pouco tempo, mas é um gênio do rádio, que é o Paulo Billy, um grande amigo nosso, trabalhou em várias rádios da região aqui como o mentor técnico dessas emissoras de rádio, e ele falava exatamente isso que você disse. A emissora de rádio, que ela amplia o seu alcance, os seus equipamentos, mas se ela produz um conteúdo ruim, a gente não esquenta com isso. Vai ser só uma emissora com alta potência levando o conteúdo ruim para mais longe. Então, acaba que é um filtro para todos nós. Eu acho que uma empresa que não atende bem o cliente, não fornece um bom produto, ela está fadada ao esquecimento, a deixar de existir. O rádio é a mesma coisa. Então, eu vejo que nós do rádio, assim, a gente está sendo cada vez mais exigido em conteúdo, em informação. Tem a brincadeira, tem o alto astral, porque, gente, ninguém liga rádio para ficar triste. Isso. Para ficar ali, não, a pessoa quer felicidade. Mas não adianta também aquela felicidade falsa. Aquele beijo exagerado, aquela coisa, o ouvinte sente. E o ouvinte mais simples, porque se tem uma coisa que a rádio traz, é emoção, é sensibilidade. Então não adianta você ficar com a emoção falsa ali, querendo forçar a barra. Agora você sabe, tem gente que já é engraçada por natureza. Por exemplo, você é uma pessoa engraçada. Então do rádio você faria um bom sucesso, porque você é natural. Você pensa para falar, eu estou analisando aqui desde que a gente começou a conversar. Então você é uma pessoa engraçada, você pensa para falar, mas tem técnica, filtro. Mas tem também espontaneidade. No rádio é a mesma coisa. E eu me lembro que eu cheguei a falar isso para um presidente da República. Eu falei, presidente, você tem que dar mais entrevista para o rádio. Ele falou, por quê? Por que eu tenho que falar mais para o rádio? Porque você é espontâneo. E no rádio, eu não preciso explicar igual um jornal precisa. O presidente fez uma inflexão de voz. No rádio, presidente, só você fazer assim, ó, a pessoa sabe que você fez uma inflexão. Então não tem que ficar explicando. Quem está ouvindo sente. Se você tem verdade, se você está falando ali meio sem, né, não liga para o que está falando e tal. Então o rádio é essa a verdade. E agora o rádio tem imagem, né? Então, por exemplo, se a locutora tá lá colocando o dedo no nariz... Aí você já tem que tomar cuidado, né? A gente esquece, viu, Douglas? Porque é uma vida.
Eu tenho mania de fazer assim, é uma vida. Você despreocupado com a imagem, agora o rádio tem imagem. Então, se você quer, por exemplo, ver tal locutor, quer conhecer se é alto, se é magro, se é branco, se é vermelho, se é não sei o que, se é negro e tal, você vai lá na imagem. Mas o mágico do rádio é você ficar ouvindo e fazendo aquilo que você quiser. Não é legal demais isso? Não dá para ir trabalhar mais de regata e chinelo, né? Porque aí tem a imagem também. Mas né? nem dá, sabe? Porque o estúdio de rádio ele é gelado, né? Porque o ar-condicionado fica ligado o tempo todo. Então ninguém consegue. Eu, por esse exemplo, negócio de bermuda e camisetinha não dá conta, não. Porque o frio depois ele vai. Eu, por exemplo, tô de short, né? Aqui, eu sou aqui, né? Aham. Super elegante, sapato italiano, uma calça de veludo cotelê. Olha, que chique! É muito chique. O pessoal também, hoje em dia, você falou assim, de você escutar realmente aquilo e não ter que muito ficar vendo a imagem. A gente vê muito isso hoje em dia que migrou para o podcast também, né? O podcast fez isso de uma maneira assim que a pessoa está ali escutando e não precisa tanto estar assistindo, mas gosta de assistir também, né? Ver a imagem quando quer ali em si. Você quer olhar se a pessoa tá arrumada, tá assim, tá assado, se engordou um pouquinho, se tá mais Quem magra, é, né? Mas o podcast é rádio. É um produto que migrou do rádio, e eu participo de vários grupos de radiodifusores do Brasil todo, e comentamos muito sobre isso. Gente, o podcast eram pessoas que não eram do rádio, utilizaram do elemento rádio e criaram produtos. Mas qual o grande diferencial do podcast? O conteúdo. Porque muitas rádios se despreocuparam com o conteúdo. Gente, não dá para ficar escutando quem não agrega, quem só fica falando bobagem, quem só fica trazendo notícia ruim. Então, no podcast... Sensacionalismo também demais, não é? Uma coisa horrorosa, um sensacionalismo, um exagero, uma coisa assim que incomoda. Quem tem um mínimo senso crítico, porque você faz rádio para quem entende, para quem não entende. Mas quem te julga é quem entende, né? E eu também não subestimo de maneira nenhuma aquela pessoa simplesinha que está lá, tirando o leite da vaca e ouvindo. Ele tem sensibilidade, ele sabe aquilo que é importante para ele. Você fala de uma campanha de vacinação lá contra a febre aftosa. Isso é interessante para aquela pessoa. Aí você vai lá e dá a data errada. Aí essa pessoa fala, alguém do IMA esteve aqui, da Emater já me falou que a data é tal, o pessoal está errado. Aí o rádio naquele momento perde a credibilidade. Por isso que eu falo, o podcast são muitas pessoas com muito conteúdo, porque virou uma febre. Todo mundo acha que dá conta de fazer podcast. Aí você começa a ver, não tá legal, a pessoa não tem conteúdo. Agora, não é uma delícia você ver alguém que tem conteúdo, que leva a gente a um conteúdo, aí você começa a observar, você fala, nossa, que bacana, aprendi alguma coisa. Porque, ô Douglas, aí eu tenho mania de perguntar, né? Você tá aqui me perguntando. Não, você vai o conduzir. que a gente mais tem de precioso hoje? A minha beleza. Além da beleza? Além da beleza? O tempo. O tempo. Você tem tempo pra perder? Nada. Eu brinco hoje em dia, até eu estava conversando com o Washington, nós estávamos fazendo uma reunião. Hoje em dia, assim, eu li aquele livro Essencialismo. Acho que eu esqueci o nome de quem que é. E ele fala isso, a gente tem que aprender a dizer não. Na realidade, quando você olha alguma coisa, você tem que pensar assim, será que eu vou dizer não para essa coisa? Porque assim, é mais fácil dizer não para você abrir algo na sua agenda, para você ter um tempo com a família, para você ter... Para você mesmo. Ócio. Isso. O ócio é criativo. Gente, quem não tem ócio começa a enlouquecer e começa a ficar ansioso. E você sabe que eu adoro conversar com os psicólogos, eles falam que a ansiedade caminha para depressão. Aliás, caminha para a síndrome do pânico e depois para a depressão. As pessoas não param, elas não sossegam, e eu incluo, não estou me excluindo não. Então tem hora que eu tenho que, leite, sossega, porque senão... Tem hora que a gente quer criar muita coisa. Quer inventar demais. Isso. Mas é o ego, né? É o ego da gente falando mais alto, e eu falo que o rádio é um espaço muito grande para quem tem ego, porque é muito bacana, eu não nego para você. Você está assim, você vai no supermercado, rádio é popular, as pessoas te conhecem. Eu canso assim da pessoa me olhar e falar, parece que eu te conheço. Eu falo, você me conhece. Aí eu começo a brincar com a pessoa. Não, principalmente na hora que conversa, né? Fala mais alguma coisa. Parece que eu já te vi. Você mora onde? Aí dali a pouco a pessoa fala, não, eu já te ouvi no rádio. Isso é muito legal. É até onde eu vou com o meu ego, mas depois eu penso assim, e quanto mais maduro eu vou ficando no rádio, mais eu penso assim, nossa, mas tal pessoa tá ouvindo. Ai, será que eu falei certo? Será que eu dei a informação certa? Eu sempre fico me perguntando. Eu vou morrer me questionando assim, sabe? Nossa, eu posso melhorar. E a responsabilidade que é uma pessoa parar e falar assim, eu te ouvi.
Para mim, isso é Eu uma super parei responsabilidade. um tempo da minha vida precioso para te escutar. Para ouvir. E no caso, assim, eu falo me ouvir, mas nem eu, a Lei, está ouvindo a informação que a Lei de Carvalho está dando pelo módulo FM. Então, a preocupação que eu tenho com a informação. E você sabe que em Patrocínio a gente teve, sempre teve, mas muitos fatos difíceis aqui na cidade. Gente, na pandemia eram pessoas queridas partindo, você tinha que dar aquela notícia. Que tristeza, que coisa difícil. E o receio, e um tal... Falta de leitos, né? Pessoas desesperadas e... Ô Douglas, um dia eu cheguei num local, assim, num comércio, havia 3 mulheres que eu conheci e nós começamos a conversar. De repente eu me dei conta que as 3 eram viúvas da pandemia. Aí eu penso assim, caramba, que responsabilidade, porque a gente não sabe a dor do outro, né? A gente não sabe, a gente no máximo sabe da gente, até da gente a gente tem dúvidas ainda para dimensionar a dor, né? Às vezes você sente de mais, você sente de menos, mas eu vejo com imensa responsabilidade o trabalho no rádio. E tem que ter muita empatia também, né? A comunicação é a empatia. Eu tinha um professor na Faculdade de Comunicação Social que ele falava assim, se coloca no lugar do outro. Porque hoje a palavra da moda é empatia, mas o significado é o mesmo, né? Se coloca no lugar do outro. Professor, mas assim, e se acontecer gente jovem, né, querendo dar gás nas coisas, e teve um homicídio e tal, não sei onde você chega lá, você chega primeiro que a polícia, encontra o corpo. Calma, que aquele corpo pode ser pai de alguém, pode ser mãe de alguém. Cuidado, não tem que expor ninguém. Você tem que colocar na situação. Será que você queria expor sua família ali? Exatamente. Porque para dar a comunicação, você não precisa mostrar lá. Não precisa expor ninguém. Não é? E a gente vê muitos veículos fazendo isso. E quando você expõe a dor de uma família, você está falando mais de você do que daquela família. Isso. Eu vejo isso, porque você olha o caráter da pessoa. E sem ser moralista, tá? Porque eu sei que tem notícia. O jornalista é a pessoa que existe, porque é o profissional que existe, porque o mundo está errado. Porque eu falo que se o mundo funcionasse, não precisava de jornalista. Então o jornalista é aquele que traz a notícia que o prefeito não quer que dá, que o vereador não quer que dá. Claro que tem as notícias positivas e eu defendo elas com veemência, porque a gente precisa de notícia positiva também. Tem até um amigo meu, o Rinaldo, ele é dono do site Só Notícia Boa. Ah, eu já vi. O Rinaldo, eu trabalhei com ele em Brasília, uma figura, aliás, está passando por um momento, perdeu a esposa, agora foi vítima de um infarto, ele está passando por um momento muito difícil e ele até comentou, né, que teve que dar uma notícia extremamente desagradável, né? Ele foi até elegante com as palavras, mas só notícia boa. Ele é o tempo todo da notícia boa, mas nós que fazemos jornalismo geral, que é o de cidades, né, que é o caso da Módulo FM, a gente tem que dar notícia ruim. Mas não precisa exagerar. Não precisa, gente. Se coloca no lugar do outro, tome cuidado. Lá, tudo assim, a gente tem um crivo. E não pense que o crivo é meu, não. Eu sempre coloco o crivo na mão da equipe. Gente, o que é isso? O que aconteceu? Por quê? Aí eu começo a fazer bombardear de perguntas. Mas por quê? Ah, não, tá faltando isso. Gente, então, será que precisa? Agora, eu não sei se você viu uma notícia que esses dias, um drone sobrevoando a nossa penitenciária com celulares. Olha a gravidade disso. Eu não queria dar essa notícia, mas infelizmente a gente teve que dar a notícia. Olha a gravidade disso. Inclusive até os veículos regionais nos procuraram porque o nosso repórter Juliano Rezende já tinha as informações precisas, ele é um excelente apurador, então já tinha as notícias. Temos que dar, mas sempre com cuidado, sempre se colocando no lugar do outro, porque eu falo, talvez um dia a notícia de, né, que não aconteça, mas que o parente lá morto na rodovia é o seu. E aí, você vai querer que as pessoas fiquem expondo ali, né? Você tem que colocar o fato em si, até como alerta para as más condições da rodovia, aquela coisa toda, né, que envolve a comunicação com a responsabilidade. Mas não para ficar expondo e querendo trazer a adrenalina dos outros, porque uma hora volta contra você, né? É isso aí, gente. Já voltamos aqui em breve com mais Leite Carvalho. Não saia daí. E também gostaríamos que você curta agora um vídeo do nosso patrocinador, o Wikibel. Já voltamos rapidinho. Giro. Nossa, Douglas, eu tô muito animada com o filme. Não, eu também. E o tanto que ele demora pra você Nossa, é demais, muito tempo. Mas, pera, é legendado, Douglas. Ué, mas o que é que tem? Nossa, eu tenho muita dificuldade com inglês, mesmo com legenda. Ah, não, mas... Sério. Você tem que realmente resolver esse problema. Mas como que eu vou Sabe o fazer que isso? você faz? Você faz um inglês do Wikibel, que você vai fazer igual eu. Hoje em dia eu nem preciso ficar lendo. Eu realmente já olho pro filme, escuto o áudio e já sei tudo. Nossa, perfeito, eu vou lá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou assistir o filme e você vai lá correndo então fazer sua inscrição. Leide, eu gostaria de falar também uma coisa. Sua voz já é marcante assim. O que você faz? Você faz gargurejo? Eu quero aprender essa técnica aí, como que é. Ou já nasceu?
Que nem eu nasci com a beleza e tudo, você nasceu com a beleza e com a voz. Olha, eu tinha 8 anos de idade, um professor que era muito religioso, o professor Simão, professor de inglês, ele me convidou para ir rezar o terço às 18 horas na emissora de rádio, que é a Rádio Difusora. E na época eu era muito novinha, tal, porque nessa época, no culto que tinha os domingos, ou na missa que tinha os domingos do Barracão São José, o Padre Pio me convidava para ser a comentarista, fazia aquelas leituras, né, do jornalzinho. O Padre Pio benzia muito. Não é de benzer do ato. Eu tinha uma verruga, eu acho que foi com ele mesmo. E ele veio e pegou na verruga e só falou assim, meu filho e tal. A verruga caiu. Sério? Um trem assim que eu fiquei bobo. E minha mãe me levou, eu falei, mano, você é bobo, você acha que o padre vai cair verruga? E olha, fez que isso. Bacana. Acho que foi, ele morava ali na igreja, no fundo da igreja. Ele já estava bem velhinho quando eu conheci ele. E eu falei, gente, que coisa. Ele era um padre muito bondoso, muito consciente do seu papel social. Eu tenho muita saudade, assim, nós éramos crianças, imagina, ele me colocava para ler o comentário na missa e a gente ficava lá do ladinho dele, assim, e ele com aquele carinho. E eu me lembro que ele levou para nós lá no bairro filmetezinhos da Turma da Mônica. Você tem noção do que foi isso? Gente, mas foi uma maravilha. E aí, com 8 anos, né, me convidaram para... Mas eu não fui, eu fiquei tímida, muito novinha, tal, tá. Mas aí, com 16 anos, a Maristela Brito me encontrou trabalhando no supermercado Dourados e falou assim, menina, você podia trabalhar no rádio, eu acho que você... Aí eu olhei assim, mas aí eu já tinha o desejo, eu sempre gostei de conversar, de comunicar, tal. E aí, naquela época, a Marta Elias tinha a Rádio Capital. E eu trabalhava no supermercado Dourados e ela me convidou para ir fazer um teste na rádio. Eu fui. Em princípio, quando eu ouvi a minha voz, eu falei, Jesus, porque eu não sei, quando você se ouve a primeira vez, você não é muito legal. Você pensa assim, eu posso melhorar, tal, não sei o quê. Mas aí eu fui, gravei um comercial e eles gostaram e me convidaram. Aí eu fui trabalhar na Rádio Capital, na sua primeira versão, que pertencia à família Elias, e lá eu tive grandes oportunidades, trabalhei com grandes pessoas. Aliás, eu quero fazer um agradecimento público aqui ao Leonardo Caldeira, que ele me convidou para fazer o plantão esportivo nas jornadas esportivas. Eu tinha 16 para 17 anos. E aí peguei gosto pela coisa, nunca mais saí. Desde então estou no rádio e eu entrei no rádio pela minha voz. E isso é bom até para a gente ver assim. Porque tem muita gente que entra pela voz, mas não fica pelo conteúdo. Você permaneceu muito. Porque realmente você tem a voz, que é muito bom, principalmente no rádio, porque se tiver uma pessoa lá falando quem vai escutar? Né? Mas você sabe que mesmo quem não tem essa voz, assim, digamos, que seria agradável, porque eu acho que toda voz pode ser trabalhada. Porque tem os fonoaudiólogos dão show nessa área. Mas se tiver conteúdo... E assim, eu sempre gostei de estudar. Você ter um conteúdo faz a diferença. Né? Eu sou uma incansável buscante das coisas, né? Eu fui embora daqui para estudar, aí fiquei no rádio aqui um tempo, fui embora para Uberlândia, já era radialista, isso me salvou em Uberlândia, porque eu já fui contratada como profissional lá na Rádio Globo Cultura, do Sistema Globo. Naquela época a Globo de Uberlândia tinha comprado 5 emissoras de rádio, e eu fui trabalhar em uma delas com uma semana em Uberlândia. Isso me salvou, porque... já cheguei lá devendo, né, faculdade, moradia, tal. Meus pais me incentivavam demais, até o final da vida deles, mas eles não tinham condições materiais de me manter. Eu precisava de um trabalho. E graças a Deus eu cheguei lá, porque o registro de radialista eu consegui aqui em Patrocínio, trabalhando. Na época até hoje, né, somos filiados ao Sindicato de Patos de Minas, dos profissionais, e eu fui para Uberlândia já com esse registro, eu não poderia retroceder. Então eu fui, em Uberlândia eu fui a primeira radialista jornalista. Em Patrocínio eu fui a primeira radialista a fazer coberturas na rua. Eu ia para a rua, virei repórter, mas porque eu amo ser na comunicação. Se você me falasse, Leide, o que você gosta? Reportagem. Douglas, é uma delícia você ir lá, apurar a notícia e você entender primeiro a notícia para passar para as pessoas. Porque toda vez que você vê outras pessoas, sempre tem um filtro. Todos nós temos um filtro. Então quando você vai lá na fonte, conversa e pega a notícia em primeira mão, isso é muito bacana. E Uberlândia eu tive grandes oportunidades, sabe? E de Uberlândia depois eu fui para Brasília. Fui convidada pela Rede Itatiaia, eu trabalhava na Itatiaia em Uberlândia, e eu passei num concurso público em Brasília, da Radiobras. Só que a Itatiaia não quis abrir mão da minha contratação, eles perguntaram se eu queria chegar lá trabalhando, porque eu ainda não sabia quando que a Radiobras iria me chamar. Falei, claro, chegar lá trabalhando, eu já precisava ir mesmo, que eles iriam me chamar, e cheguei e nunca deixei a Itatiaia. E foi onde eu tive as minhas maiores oportunidades.
Porque eu confesso para você assim, que enquanto jornalista eu jamais, sempre pensava, mas sabe que um dia eu darei conta de entrevistar um presidente da República? E lá eu tive essa oportunidade de entrevistar vários presidentes da República. Isso foi muito bacana, muito engrandecedor, porque em Brasília eu percebi o que é Brasil. Porque a gente está numa região rica, bonita, uma região que é o trevo do Brasil, uma região produtiva. E a gente ouve falar assim do Norte, Nordeste, do Rio de Janeiro, São Paulo, a gente ouve muito falar. Você pode até ir visitar, mas lá eu convivia com as pessoas. E eu percebia o quanto as decisões de Brasília impactavam em todos esses lugares. E lá também eu tive a oportunidade de trabalhar na Agência Nordeste, que era uma agência de notícia impressa. Nós fazíamos as matérias e elas eram distribuídas para os jornais dos 9 estados do Nordeste. E aí conversei com todos os políticos do Nordeste, e são muito importantes, porque são 9 estados do Nordeste, eles têm um peso gigantesco no Congresso Nacional, especialmente no Senado, né? Aí é que o peso dobra, porque o Senado é a casa que equipara em termos de força com a Câmara, e todos os senadores têm o mesmo peso, o mesmo valor. Então eu aprendi muito, e eu agradeço muito, assim, eternamente a Rede Itatiaia, que me deu muitas oportunidades, eu sou imensamente grata, e só deixei a Rede Itatiaia porque eu vim trabalhar na Módulo FM, né, para morar no interior, cuidar de emissora, estabelecer um novo projeto jornalístico, e trabalhar na área de eventos, tal, assim, aquela coisa bem completa, um projeto mesmo, né? De vida mesmo. De vida, geral, de vida. E criar meu filho no interior, não, principalmente, criar meu filho no interior também, sabe? Porque Brasília em si tem uma profecia, você sabe, né? Que de Brasília nasceria luzes, um menino que ia brilhar no mundo. Douglas Marcos. E você sabe... Deixa eu pegar um pouco do brilho aqui. E você sabe que ainda você... Aí de Dom casa. Bosco profetizou. Não, isso daí Em veio de Nostradamus. Não, Dom Bosco. Já vem bem de antes, que ia sair uma muito cidade antes. criada e tal. E que nem aquelas. Rapaz, aquelas que eles vão de encaixando, doer. sabe? E você de casa, que queira que seu filho brilhe no mundo, coloque o nome dele de Douglas Marcos. É a campanha Seu Filho com o nome Douglas Marcos. Como consiste a campanha? Você, grávida de qualquer lugar do Brasil, do mundo ou fora do mundo, coloque o nome do seu filho de Douglas Marcos. E não tem problema dela ser menina, porque é um nome unissex. Tem a Douglas Marcos e o Douglas Marcos. Então já fica a dica aí. Você grávida e vai ter... Não posso falar que é premiação, alguma coisa, né? Porque senão vai chover de gente colocando. Olha o direito consumidor. Vai ter alguma coisa aí. Que além do menino brilhar, vai ter alguma coisa no ar. É as campanhas que nós vamos inventando. Muito bem. Eu gostei da campanha, eu acho que você está coberto de razão. Você não passa frio, você está coberto de razão. Você vai cobrir. Mas uma das coisas também que hoje, até falei com você, que eu sou de Brasília, mas eu amo Patrocínio. Eu falo direto assim, eu ganhei o título de cidadão honorário aqui em Patrocínio, e eu já me sentia de Patrocínio. Eu acho que é uma cidade que, né, você pode sair, se divertir, brincar, né, ver o pessoal, conhecer as pessoas em si. Uma cidade que acolhe. Você se sentiu acolhido aqui, né? Muito. Até que, assim, no geral da comunicação em si, eu me sinto... Os outros ainda viravam no início, falavam, programa de entrevista em talk show, na cidade, né, do interior. Eu falei assim, não, mas é assim que a gente começa. A gente vai indo... Aqui tem muita gente com conteúdo para você que nem tá aqui agora com você hoje. Me excluindo. Não é excluir, não. É incluir. Eu falo porque eu sou entrevistadora, que tem tanta gente com conteúdo, que faz tanta coisa interessante, seja local. Você tem que convidar uma doceira para vir aqui, a Baia. Que história espetacular. E eu quase não gosto de doce. Ela tem uma história... Eu já sou um doce também. E ela tem uma história aqui, é uma mulher que na década de 80, com todas as dificuldades, criou uma cooperativa de doceiras aqui, de trabalhadoras na cidade. É uma senhorinha que trabalha até hoje, faz um pé de moleque maravilhoso. E é uma figura interessantíssima para você entrevistar, fica aí a dica. Não, nós já vamos pegar depois umas dicas de entrevistado aí com você. Tem gente muito interessante aqui na cidade para conversar. O Patrocínio é uma cidade muito importante no esporte também, né? Estava conversando esses dias com o personal. Gente, no futsal, tem agora também o beach tênis, no ciclismo, na corrida. Essa corrida da fogueira nossa aqui é muito importante. Até eu vou ver para entrevistar o Maurinho. Sim, que sim, o secretário de esportes, hoje. Que foi um grande jogador, né? Eu falo ele vai achar ruim comigo. Mas é porque sim, né? Eu lembro dele na juventude, o tanto que ele jogava futsal.
Então, super atleta do futsal. Patrocínio, olha, durante muito tempo a nossa equipe aqui vencia o vôlei, era uma disputa danada, quando o vôlei estava no auge, ali, década de 80, início dos anos 90, a gente rodava a região disputando, muito legal. Patrocínio é uma cidade conhecida também por incentivar os esportes. E você é casada? Casada, sou casada. Você tem um filho, né? Tenho um filho que tem 25 anos, hoje é estudante, mora em Uberlândia, né, está terminando a faculdade, fazendo estágio, tudo. E ele vai estar nos vendo, nos ouvindo, mas assim, eu acho que ele vai vir para comunicação com ela dessa. E ele é um comunicador nato, ele adora marketing, é super criativo nas redes sociais, é muito curioso, é muito danado. Você tem uma ideia, o apelido dele é Henrique Zeira, né? Porque de zoeiro, né? Adora a zoeira, a brincadeira. Brinca demais. E acredito que filho é aquela história, a gente não sabe com que eles vão trabalhar. Eu torço para ele ser feliz, mas se ele viesse para a comunicação, eu seria mais feliz ainda. Então, um beijo pro esposo e pro filho. Meu esposo, Manuel Guedes, é o fundador da Rádio Módulo FM e é um ícone da comunicação do Brasil. E aqui eu peço até licença para falar, e poucas rádios no Brasil não passaram pelas mãos técnicas dele, sempre prestou consultoria técnica, jurídica e política. Por exemplo, você, Douglas, queria montar uma rádio, por exemplo, em determinada cidade. O Manuel sempre trouxe esse trabalho, né, de prestar essa consultoria, essa assessoria, até que um dia ele visitou o patrocínio e gostou demais de patrocínio. E falou, um dia, quem sabe, se eu ver um edital de rádio para essa cidade aqui. E houve o edital, né, para a Rádio Módulo FM. Ele, na época, consultou algumas pessoas aqui na cidade, no sentido assim, vocês não querem na cidade de vocês. E as pessoas, não, Manuel, nós não temos interesse em emissora de rádio no momento tal. Ele, não, então eu vou pegar para mim. Tem problema, porque ele, como consultor, sempre a preferência de quem está na cidade, né? Na cabeça dele, na cabeça ética dele. Na cabeça do profissionalismo. Exatamente, é. Só que eu falo para ele assim, nós conversamos, porque ele ama patrocínio, igual você. Ele é cidadão honorário também, tem o maior orgulho do mundo de ser cidadão honorário. Adoro, até deixo meu título aqui, ó, minha medalhinha, ó. Ah, deixa eu ver, muito legal, muito jóia, é bonito, eu né? fico ainda mais bonito quando tá certo. porque ela brilha. E o Manuel, ele tem assim, o maior orgulho, né, e ele, na época, ele trouxe uma emissora para cá, ele fez uma pesquisa na cidade para saber qual o estilo musical as pessoas mais gostavam. Foram entrevistadas cerca de 500 pessoas e o que você acha? Qual o estilo que venceu? Sertanejo. Até conversando aqui. 70% das pessoas na pesquisa optaram pelo gênero sertanejo e naquela época o FM não tocava sertanejo. Então ele fez o tripé da programação da Módulo, né? 70% sertanejo, 20% as populares e 10% internacional. E é o nosso tripé da programação até hoje. Só que ele fez isso baseado em pesquisa, que eu considero assim, depois fazendo o Empretec, do Sebrae, que mede comportamento empreendedor, eu vi o tanto que ele foi empreendedor nessa iniciativa. Eu vejo até no YouTube, que nós estamos, né? Você tem que estudar muito. A plataforma, o jeito, quem estuda é o Washington. Ele que estuda tudo. Porque hoje mais do que nunca, né? Você tem que ter hashtag, tag, nem sabia que existia tag, é um monte de coisa. Sabe, você viu o documentário Dilema das Redes? Não. Pois é, um documentário que, se você me permite, sugerir para você, para os internautas, para os ouvintes, tem no Netflix. É um documentário até meio controverso, porque nele são ouvidas várias pessoas que são ex-funcionários desses grandes grupos, Google, Microsoft e tal. E o que tem várias frases, eu lembro que eu elenquei 57 frases, mas uma muito importante. Cuidado quando um conteúdo é de graça, porque você é o produto. E as redes sociais fizeram isso com a gente é o produto, porque você acha que está usando de graça. Você pesquisa, mas não, você está vendendo seus dados. Você pesquisa sapato, aparece 1.001 sapatos para você comprar. Então, assim, olha, quando não tem preço, é porque o conteúdo é você. Você é o produto. Então, eu achei muito interessante, porque... E aí, mais uma vez, eu vou defender a questão do rádio, né? Porque o rádio, a gente tem essa preocupação, assim, nós temos limites para os comerciais, nós temos limites para as nossas notícias, e eu falo limites morais, éticos mesmo, né? Para a gente estar adequado à cultura, mas trazer a informação como ela precisa ser dada. Leide, gostaria também de te dar um livro meu, Guerra Obscura, Nascimentos Escolhidos, de presente. Que parabéns, Douglas Marcos, vou ler. É uma história de ficção. Se você provar o contrário, siga o caminho da luz, porque estará morto. É o que tem aqui no prefácio aqui atrás. Essa história de ficção, se você provar o contrário, siga o caminho da luz, porque estará morto. Ai, ai, ai.
Mas Nossa, na voz dela ficou perfeito. Nossa, não, que- então deixa eu falar com o Então vamos lá, vamos lá. Entonação. Essa é uma história de ficção. Se você provar o contrário, siga o caminho da luz, porque estará morto. Nossa, nós vamos até recortar esse trecho. Mas o que importa aqui é o conteúdo, gente. É uma... É uma trilogia. Só que aí ele tá saindo os dois livros, a Douglas, Rose tá parabéns, brigando que comigo. bacana. Você tem tempo, assim. O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Eu, Você escreve também? agora eu parei um pouco. Porque a minha psiquiatra falou que ela me passou um Segura o remédio tchan. pra eu dar uma Tá acalmada. certo, Pra eu tá dormir 8 horas por dia. Olha que bacana. Nossa, que legal. Não, e eu tô Bacana. escrevendo outros. Tem Esse aqui é tempo. meu? Esse é seu. Então eu tô, já até Tem. fiz uma Com dedicatória. carinho para Leide Carvalho, muito obrigado por ter brilhado em meu talk show. Você é uma pessoa e profissional incrível. Oh, que legal. Você vê em mim o que você carrega em si. E na hora que eu vejo, assim, até para essa questão do escritor, eu gosto muito de escrever e eu tenho um lado religioso muito forte também. Sim. Que eu faço Você é palestras. espiritualista? Você é espírita ou Espírita, espiritualista? desculpa. Ah, Eu tá. até falei espiritualismo, mas eu sou espírita. E eu faço palestras e outras coisas, mas eu não sou daquele fechado. Eu acho que a religião certa é aquela que te faz um ser humano melhor. Com certeza. Deus é o Então, mesmo. o que acontece? Eu escuto muito Padre Fábio de Mello, Sim. porque eu me identifico na beleza com ele, né? E aí... A Lilás parece, lembra? Lembra assim, não, o branco do olho, né? Não, vocês parecem. E assim, eu gosto muito disso. Eu falo assim, cada pessoa buscando. E agora eu estou escrevendo um que é Temos Amor Platônico por Deus. Acho que em setembro ele já termina e Vamos vou fazer um lançar ele no Kindle. lançamento. Vou lançar ele no Kindle. Eu não vou fazer ele de forma impressa mais. Agora vai ser Agora PDF. vai ser mais o do Kindle, essas plataformas digitais Sim, direto. sim. Mas Mas eu sei que eu sou antiga, né? eu também Mas eu adoro. gosto de ler, gosto de pegar, de Também adoro. sentir Talvez cheiro eu do papel, vou imprimir faz alguns para dar. né? Mas fica muito caro também. E acaba que, ecologicamente falando, é melhor ser Eu leio, digital. né? hoje em dia eu leio tudo digital. Quase tudo. Pois Porque é, eu a leio faculdade muito me assim, fez fazer isso. Eu ler leio no muito em digital fila também. de banco, Sim. em outras coisas. Então eu Você não adoro. perde tempo, né? Adoro. Eu gostaria também de pedir para você assinar o nosso quadro de assinaturas. É o nosso muito quadro de ouro. bem. Nossa, que bonito. E já Pede. temos várias assinaturas. Vá lá, siga o Aqui. nosso Instagram para você também colocar lá e saber descobrir de quem que são essas assinaturas. Aqui tem umas aqui que dá para descobrir. Agora tem outras aqui que não Olha, descobre, não. Tem gente que tem letra bonita, outros igual a mim. É. Tem letra bonita, Tá, mas mas tá tudo essa é certo. bonita lá. Ó, ficou boa. Da Leite você vai descobrir quem que é. E siga também a Leite Carvalho lá no Instagram, né, No Leite? Instagram, assim, eu sempre republico os conteúdos da rádio, eu coloco alguns no meu... Mas assim, não sou daquelas pessoas que ficam publicando freneticamente, não. Eu só- também não publico O muito. meu filho fica brincando comigo, assim, quando não critica. Mãe, mas sua rede social, você não edita foto, você não faz o quê? Eu falo, não, eu tô lá só na leveza, só pra me divertir, ou fazer um pouco de marketing do meu negócio, da minha profissão, e pronto, tá tudo certo. Você queria deixar um recado pro pessoal de casa que te escuta direto assim? Sim, o recado que eu deixo é a gente praticar mais a empatia. Eu vejo que a comunicação trouxe isso para mim. Eu preciso melhorar bastante, né? Mas eu convido todos aí a praticarem mais a empatia, a gente se colocar no lugar das pessoas. Isso vale para a relação familiar, vale para a relação pessoal, a relação profissional. Vamos ter mais paciência, vamos sair um pouco da rede social, vamos ficar assim. Pode ouvir um Conectar, programa como o seu aqui, que é produtivo, é bacana, a gente fica à vontade demais. Mas, assim, você falou da questão da espiritualização, acho que é buscar isso. Porque, independente da sua fé, tem algo muito maior que move a todos nós. A gente viu na pandemia o tanto que a gente precisa do outro perto. Toda hora. Do contato. Toda em hora. si. Do contato. Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de gente. Se você me perguntar assim, Leide, o que é comunicação para você? É gostar de gente. Eu gosto de gente. Eu adoro ouvir histórias. Se deixar, eu sento no meio-fio com todo mundo e começo a conversar e perguntar. E adoro ouvir histórias. Eu tenho uma escuta boa. Falo bastante, falo pra caramba também. Mas eu tenho uma escuta boa, eu gosto de escutar. Como eu aprendo escutando as E pessoas? o bom comunicador, ele escuta as histórias, filtra e coloca de uma forma, né, ali com a síntese e tudo, o que tem de interessante mesmo, né? E que Isso é a outras boa pessoas, reportagem. e que outras pessoas possam aproveitar, né? Uhum. E a precisão, né? Porque você tem vários tipos de matéria que você pode fazer.
tem aquelas matérias assim, altruístas mesmo, que é o caso do Só Notícia Boa, para trazer só coisa boa, pensamento positivo, você já começa o dia com coisas boas. Tem as matérias necessárias, tem as matérias de denúncia, que também são necessárias. Então, assim, tem vários tipos. Eu me encaixo em todas, eu gosto de fazer todo tipo de matéria, sabe? E eu acho importante isso da imprensa. Você está na moda, Sim. mas é lutar realmente que a imprensa seja sempre livre. Porque a gente vê que aonde a imprensa atua, a gente barra muitas atrocidades ou muitas coisas assim que venha a tirar realmente os direitos da população. Aonde tem a imprensa que realmente tem uma liberdade maior das pessoas. E né? até se você me permite, assim, eu acho que lugar desenvolvido tem uma imprensa desenvolvida. Toda cidade que você chega, se você vê que aquela cidade, e ela pode ser pequena, se ela é desenvolvida, se ela atrai indústrias, se ela tem uma imprensa livre, ela é uma cidade desenvolvida. E eu fico vendo assim, uma coisa que veio atrapalhar muito a gente nos últimos tempos, e eu falo a gente, não só nós de meio de comunicação, mas todas as pessoas, a tal da notícia falsa. Ela existe desde que o mundo é mundo. Se você for pesquisar, ela existe em tempos remotos. Mas hoje ela foi instrumentalizada, está na mão das pessoas. Então tem amigos meus assim, com um bom nível de instrução, que me mandam cada coisa que eu falo assim, gente, isso aqui é mentira. Teve gente que falou que as minhas fotos são editadas. Gente, mas isso não. Mentira, mentira, né? Fake news. Real, são reais. Tem um vídeo circulando aí já há algum tempo falando que no Brasil não tem desmatamento, o Brasil é o país que mais preserva. E pessoas importantes aqui da cidade compartilhando esse vídeo. É um vídeo completamente sem origem, sem lastro, sem nada. E um vídeo assim que qualquer pesquisa que você fizer, você desmonta ele todo. E outro dia uma pessoa tão importante, comerciante tão importante, me mandou, Leide, republica. Eu fui explicar para a pessoa. Esse vídeo, ele é uma tentativa de colocar a gente com a imagem boa lá fora. Mas não, o Brasil tem lá as suas dificuldades, tem lá os seus desmatamentos. Aqui na nossa região tem desmatamento. Então, não dá pra gente fingir que isso não existe. Então, a notícia falsa veio talvez até exigir mais da gente na formação do conteúdo, para você fazer um conteúdo bacana, que esclareça para as pessoas, que a pessoa fala, não, ali eu ouvi, tá ok. Ali eu fico mais... Você traz paz para as pessoas. Quando a pessoa ouve um conteúdo, ela fala, não, aquilo ali procede. Não é fulano que tá falando, isso é legal, isso é bacana. Ou então assim, não, fulano me mostrou esse lado. Porque eu também não tenho essa comigo de chegar e mostrar a verdade pronta. Não existe verdade. O que eu gosto é de instigar, de fazer a pessoa pensar e começar a duvidar. Porque, Douglas, uma coisa que me incomoda muito hoje é que as pessoas estão muito cheias de certezas. Eu só tenho dúvida. Gente, eu fico pensando, será que eu estou ficando para trás? Porque eu só tenho dúvida. Eu tenho muitas dúvidas. É certeza e extremismo. Extremismo. Não tem mais meio termo. É isso ou aquilo. Só nos extremos. E como é que fica você não tem um coluna do meio? Como é que fica a coluna do meio? Aí você não tem. Entendeu? Então, assim, a gente tem que lutar. Até a imprensa ajuda muito nisso também, né? Sair dos extremos, sair dessas certezas absolutas. Porque, na realidade, parar de manipular também. Só sei que nada sei. Você só vai ver o lado realmente da sua ignorância, vai melhorar. E daí você falou uma coisa muito importante. Eu ficava me questionando muito se eu estava, né, cumprindo o meu papel. Só se questionando que você vai melhorar. Se você se achar que tem uma certeza muito grande, acabou. Você não vai crescer. Parou. Ô Douglas, eu quero agradecer e já quero fazer aqui de público um convite. Você está convidado para o nosso módulo cast. Vamos lá. E aí lá eu vou te perguntar e não responder. Eu vou te perguntar. Vai ser legal. Você tem muito conteúdo e você tem muito a dar para as pessoas. Com certeza. Então vou botar aqui o convite público e agradecer. A mensagem que eu deixo é de muito agradecimento por ter essa oportunidade de estar aqui conversando com você, com o seu público. Eu sei que esse tipo de produto que você oferece aqui só tende a crescer, né? E eu conversando com você, eu percebi o tanto que você está empenhado. Você tem uma energia por trás disso aqui muito grande, isso é muito legal. Então eu já vi que está dando certo e vai dar mais certo ainda. Que bom! Venha para o nosso campo, imprensa, comunicação, permaneça nesse campo que você já está. É muito bacana, é um campo que agrega todo mundo, é muito legal. E muito obrigado por você ter brilhado aqui hoje no meu talk show. O brilho é por sua conta. Não, mas e todo mundo que está em casa já sabe. Aqui está até ofuscando a câmera de tanto brilho. É brilho de lá, brilho de cá, é tudo no nada. Obrigado, mas assim, mesmo, tá? eu tenho assim, preocupação em não ser chata e nem burocrática, mas quando a gente fala de comunicação, tem que colocar as questões técnicas também, né?
Mas, assim, espero que as pessoas gostem, né? E você tá convidada, a gente vai agendar tudo direitinho. Você tá Já, lá. vamos lá. Em Parabéns breve. pra sua equipe, tá? Uma simpatia, o pessoal participa com a gente Não, o tempo ali, ó, todo. eles tão Eles olhando. interagem o tempo E é todo. bom que eles são um casal também, né? Então, a sintonia, assim, um olha pro outro, o outro já tá, É. né? É sintonia, muito legal, parabéns. Obrigado. E você de casa, continue girando aqui conosco. E um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Unet Telecom e ao Wikibil. E também siga a nossa banda, a Banda Diz, nas principais plataformas digitais. E aqui do lado tem uma dica de vídeo para você continuar curtindo cada vez mais o Fantástico Mundo de Douglas. Muito obrigado, Leite, e até o próximo Fantástico Mundo de Douglas. Gira o mundo.